Pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, nesta quarta-feira, para a gente falar de problemas. O Santos contratou um zagueiro, o Lucas Veríssimo, caiu na grade de todos os santistas e tem problemas. Por quê? Porque o Veríssimo está no Catar. E aquela região do Oriente Médio, neste momento, é uma região de conflito, de guerra, onde os Estados Unidos e Israel estão atacando o Irã e o Irã, em retaliação, ataca bases dos Estados Unidos em vários países ali da região, entre eles o Catar. Então, o espaço aéreo está fechado e o Lucas Veríssimo não tem data para chegar no Brasil, tá? Então, a nossa comemoração, ela vai ter que ser contida, porque o Lucas já foi contratado, o contrato já foi para a FIFA, já bidou na CBF, juntamente com o Oliva, mas até agora a gente não sabe quando é que o jogador vai chegar ao Brasil. Sorte é que o Santos tem aí uma janela nesse momento, por conta das finais dos estaduais, então ele só vai voltar a jogar no dia 12 de março próximo, ou seja, daqui 8 dias. Daqui 8 dias. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre a janela que ainda não fechou, vou explicar para vocês qual a janela que não fechou. E a gente podia contar. Tem um caso do Aderlan que é inacreditável. Ai, meu Deus do céu. Essa administração é brincadeira. A Belmirolândia é um caos, é um poço, é um manancial de incompetência. E nesse momento, capitaneada, como eu sempre falo, pelo Marcelo Teixeira. Mas, gente, antes disso tudo, não se esquece, hein? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, hype esse vídeo, dá um like, tudo isso é importante. Gente, hypar é muito importante. Agora, você só vai conseguir hypar no celular. No notebook, por exemplo, vocês não conseguem. Como é que você faz? Lá embaixo, quando aparece lá os comentários, etc e tal, você põe o dedo assim e arrasta pro lado esquerdo. Arrasta pro seu lado esquerdo. Aí vai aparecer like, você vai aparecer hypar. Hypa lá, ajuda demais, gente. Ajuda demais. Tá bom? Eu conto com vocês. Gente, outra coisa que eu queria falar com vocês é fazer um balanço dessa janela de janeiro, que foi uma janela bem legal, hein? Uma janela bem legal, 6 reforços, mais o Neymar que renovou o contrato, a gente não pode esquecer isso também. Mas antes de a gente entrar exatamente nesse assunto, em todas essas conversas, em todos esses assuntos, eu queria lembrar para vocês da GoCase, grande parceira desse canal. Ela está nesta quarta-feira com uma promoção bem legal da garrafa térmica MagSafe branquinha a partir de R$ 279,90. Vocês estão vendo aí? R$ 279,90. E vocês, para pagar esse preço, vocês têm que usar o meu cupom GOLSORMANI. Senão, não dá. E é a partir de acima de R$100, portanto, você consegue usar o meu cupom. E como ela é acima de 200, você pode pagar em até 3 vezes, sem juros, 3 parcelas de R$ 93,30. Então fica essa dica dessa quarta-feira para vocês. Lançamento da GoCase. Vocês estão vendo aí, né? Tá vendo aquela a argolinha ali? A auréola, vocês estão vendo ali? Aquilo ali você pode colocar o celular. Então, de repente, você tomou sua água, você está fazendo alguma coisinha, você coloca o celular ali. É uma maravilha. Tá bom? Essa é a dica, então, dessa quarta-feira. Pessoal, vamos lá, então. Então, como eu falei para vocês, o espaço aéreo ali no Oriente Médio tá fechado por conta da guerra. Uma notícia boa que chega, ela dá conta de que essa notícia vem via CNN dos Estados Unidos. Segundo a CNN, o governo do Irã, o governo iraniano, teria, então colocar tudo no condicional, né? Teria mandado mensagem aos Estados Unidos, ao governo norte-americano, para retomar as negociações para colocar um fim à guerra. O que seria ótimo. O que seria maravilhoso. Levaria paz à região. É uma região de muito conflito. O Irã, suas principais cidades estão devastadas. A gente vê pelas imagens da televisão. E o povo sofre. Especialmente idosos, mulheres, crianças, os homens também, claro. Mas quando eu vejo imagens de criança, me parte o coração. Mas enfim, tomara que isso se resolva. Tomara que essa notícia da CNN
dando conta de que o governo do Irã mandou mensagens ao governo dos Estados Unidos para retomar as negociações sejam verídicas e que rapidamente tudo isso se resolva, tá? Em se resolvendo, o que vai acontecer? Vai acontecer que o Lucas Veríssimo pode pegar o primeiro avião e vir para o Brasil. Agora, se isso não acontecer, a gente não sabe quando ele vai chegar ao Brasil. Eu estava dando uma olhada aqui numa matéria na Agência Brasil, dizendo que dezenas de voos de repatriação estão previstos para sair do Oriente Médio nesta quarta e quinta-feira. Mas são, por exemplo, os primeiros voos que estão saindo de lá são os voos que vão para o Reino Unido, Grã-Bretanha ali, Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda e França também. Então, o governo francês e o governo britânico já estão trabalhando nesse sentido, para trazer via Emirados Árabes, que vão abrir um corredor especial para permitir que alguns cidadãos voltem para casa. Entendeu? Não se falou ainda de uma movimentação do governo brasileiro mandando aviões da FAB, como aconteceu na época lá do conflito em Gaza, para trazer os brasileiros para cá. Mas, evidentemente, acontecendo isso por parte de outros governos, o governo brasileiro, óbvio, vai se mexer. Óbvio. E vai disponibilizar os seus aviões da FAB para trazer brasileiros que lá estão para retornarem ao Brasil. Porque tem muita gente que mora lá, muita gente que mora lá, e tem muito turista nesse momento, especialmente em Dubai, que é uma cidade turística. Tá? Então, se isso acontecer, o Lucas Veríssimo pode pegar um avião e voltar com a família para o Brasil. Tá? Isso pode acontecer. Então a gente tem dois cenários nesse momento. Primeiro, segundo a CNN, o governo iraniano entrou em contato com o governo americano para retomar as negociações para colocar um fim na guerra. Se isso acontecer, é maravilhoso. Está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Se isso não acontecer, a região está planejando permitir que os cidadãos voltem para suas casas com movimentação através de corredores que seriam abertos para que essas pessoas saiam dessa região de conflito, peguem avião e voltem para suas casas. Os primeiros países a fazerem isso, repito, Grã-Bretanha e França, mas o Brasil, torno a dizer para vocês, deve entrar nessa rota aí também. Mas nesse momento, pessoal, nesse instante, não tem previsão de chegada do Lucas Veríssimo no Brasil. Então o jogo de quarta-feira contra o Mirassol, de terça-feira, muito provavelmente o Lucas Veríssimo não vai jogar. Não vai jogar. Ele vai ter que chegar, fazer exames médicos, resolver problemas particulares. Claro que o Santos vai dar uma mão, atrás de apartamento, a mulher do Veríssimo é de Santos, a família tá lá, se acomoda na casa dos pais, parentes, etc. Então não tem problema. Mas precisa o jogador chegar ao Brasil, fazer exame médico, porque não vai, precisa fazer, ué. Quando você ia contratar um goleiro, eu esqueci o nome do goleiro do Fortaleza, acabou vetado porque estava com um problema no ombro, não deu certo, precisa fazer. O Lucas Barbosa, perdão, o Lucas Barbosa, exatamente, ele foi e estava saindo do Vitória para Fortaleza, deu um problema cardíaco, o negócio aparentemente está suspenso. Então é preciso fazer um exame médico para saber como é que está o Veríssimo. Então, contra o Mirassol, muito provavelmente ele não vai jogar. E a gente não sabe quando é que ele chegará ao Brasil. Eu conversei com uma pessoa dentro do Santos hoje, essa pessoa falou para mim, senhor Mani, não tem data para isso. Só Deus sabe, essa pessoa falou para mim. Só Deus sabe. Então, gente, vamos frear um pouco as comemorações, porque, lamentavelmente, o Santos não sabe quando é que o Veríssimo vai chegar ao Brasil. Tá bom? Outra coisa, gente, a janela internacional está fechada, fechou ontem, certo? Mas existe uma janela de exceção que foi criada pela CBF. O que é essa janela de exceção? Você pode contratar jogadores que estejam sem contrato ou jogadores que participaram dos estaduais aqui no Brasil. Essa janela começou hoje, quarta-feira, e vai até 27 de março. Eu acho que o Santos tem que correr atrás do lateral esquerdo. Não dá. O Santos só tem o Escobar.
na minha opinião, o Vinícius Lira deveria voltar à base, trabalhar lá, jogar esse campeonato brasileiro, sub-20, ganhar cancha, ganhar mais maturidade para, quem sabe, no ano que vem subir no time de cima. Nesse momento, pelos jogos que eu vi do Vinícius Lira, na minha opinião, ele não tem condições de jogar no time principal do Santos. Então, o Santos teria, nesse momento, apenas o Escobar. Como alternativa, a improvisação do Barreal. Ou então, do Igor Vinícius, do Mike, sei lá. Mas o Santos deveria aproveitar essa janela de exceção para ir atrás de algum lateral esquerdo que esteja aí no futebol brasileiro. Repito, essa janela vai até 27 de março. Entendeu? Pessoal, é o seguinte, por falar em janela, queria fazer com vocês um balanço dessa janela do Santos, hein? Essa janela, a primeira janela do ano. Olha, foi uma janela bem legal, hein, gente? Foi o que eu falei para vocês ontem. Não dá para o senhor Vojvoda ficar agora e as pessoas ficarem defendendo esse trabalho indefensável do Vojvoda depois desse elenco. Não dá. O Santos contratou o Veríssimo, o Christian Oliva, Gabriel Barbosa, Moisés, Rony e o Gabriel Menino. 6 jogadores foram contratados. E o Neymar que renovou o contrato. Estava de fora, voltou, faz 2 jogos e meio. Então, o Santos, o Vojvoda não pode reclamar de nada, hein? Falei para vocês ontem, torno a dizer hoje. É inadmissível o Santos não brigar por uma vaga na Libertadores. Inadmissível. Vamos dizer que não consiga. Que termine do 10º lugar para baixo. Ou para cima, vai. 10º, 9º, 8º, 7º, 6º, por aí vai. Ser campeão? Não dá. A gente sabe que não dá. Mas de repente na Copa do Brasil, o ano passado o Corinthians ganhou, porque o Santos vai ganhar. De repente Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo estão divididos aí com a Libertadores, papapá, dão uma vacilada na Copa do Brasil, você pode ganhar. Com esse elenco, claro que dá. Lógico que dá. Não vem com essa conversa fiada de que o elenco é fraco. Como estava todo mundo dizendo, o elenco não era fraco, o elenco era médio. Com essas contratações, Veríssimo, Oliva, Gabriel Barbosa, Moisés, Rony, Gabriel Menino, o elenco é bom. E dá para extrair desse elenco um time melhor ainda. Melhor ainda, tá? Então essa janela foi bem legal e a gente ficou bastante entusiasmado com a chegada desses novos jogadores, mas fazendo mais uma vez essa ressalva de que o Santos, nesse primeiro momento, não vai poder contar com o Veríssimo, porque ele está lá no Oriente Médio e é uma zona de conflito, é uma zona de guerra, lamentavelmente. Para encerrar, gente. O Aderlan, lateral direito, está cobrando 7 milhões do Santos na justiça. 7 milhões, porque essa dívida cresceu. Era uma dívida de 1.200.000 reais. Que o Santos acordou em pagar para o Aderlan em 5 parcelas de 240 mil reais. Sabe quantas o Santos pagou? Nenhuma. Aí o cara foi para a justiça. E aí estão pedindo um monte de coisa agora, depois do... Porque no primeiro acordo, ali Boca, Santos, staff do Aderlan, etc e tal, ficou acordado, tudo bem, 1.200.000 está ótimo, 5 parcelas, 240, beleza. Agora, como foi para a justiça, os advogados pedem mais coisa. Entendeu? Demissão sem justa causa, 50% do salário de julho que não foi pago, 13º, férias, multa de rescisão antecipada de contrato, ausência de seguro de vida e de acidentes pessoais, 3 milhões está sendo pedido aí. E 2,5 milhões de indenização, porque o Santos, pelo Santos ter rescindido o contrato dele antes do período de 12 meses após seu retorno de lesão. Tá? Entendeu? Então uma dívida que era de 1.200.000 reais, a serem pagas em 5 parcelas de 240 mil reais. Para nós, esse dinheiro, nossa senhora, você compra casa, faz um monte de coisa. Agora para o Santos não é nada. O Santos não pagou nenhuma parcela. Como não vai pagar o pessoal lá do Catar, do Aldo Rail, você pode ter certeza disso. A primeira parcela vence em dezembro, sabe o que vai acontecer? O Santos não vai pagar. Esse pessoal só vai receber o dinheiro do Veríssimo quando entrar na FIFA. O Novo Horizontino só vai receber o dinheiro do Luizão quando entrar na FIFA. O Cuiabá só vai receber o dinheiro do Joaquim quando entrar na FIFA. Não tem jeito, o Santos não paga ninguém. É um bando de caloteiros. Essa Belmirolândia desgraçou o Santos. Esses malditos, eles sujam o nome do Santos o tempo inteiro. O tempo inteiro tá aí, nas manchetes. Tá aí, não paga, transferban, caloteiro, por aí vai. Então, uma dívida que era de 1.200.000 reais, com o Aderlan, passou nesse momento para 7 milhões.
durma com esse barulho, tá bom? Qualquer coisa você sabe que eu volto aqui. Se não, amanhã a gente volta a se falar. Até mais.